Irmãos, boa noite. Boa noite para você que está na live também. Temos alguns irmãos lá. Pela manhã não tiveram o privilégio, por conta de problemas técnicos, não tiveram o privilégio de participar do culto conosco. E foi só dizer para os irmãos que ficaram em casa que nós lamentamos de verdade o que aconteceu na manhã desse dia, mas estava fora do nosso alcance. Quem está escalado para o dia de hoje não entende das partes mais técnicas, mais aprofundadas, mas nós fizemos o possível para que você pudesse participar no culto da manhã, que foi uma bênção. A igreja estava cheia, a nossa EBD foi abençoada. Foi um prazer estar com os irmãos essa manhã e é um prazer estar com os irmãos agora à noite também. Eu me sinto bastante feliz nessa noite e muito impactada com aquilo que eu estou participando nessa noite. Eu estava ouvindo especialmente essas últimas canções que nós estávamos cantando, e a força do que eu estava ouvindo parecia um coral de 300 vozes, e nós não somos nem 100. Hoje aqui somos um bom número para um domingo de carnaval, mas não somos nem 100. Então, quando nós estamos tomados pela atmosfera da presença e da manifestação de Deus, a nossa voz se eleva de uma forma. Eu tive a impressão que eu estava numa igreja com 400 vozes, 300 vozes, e não é isso. Mas os irmãos cantaram com tanta vontade de cantar, louvaram com tanta vontade de louvar, e os louvores, eles eram tão específicos sobre aquilo que o nosso Deus é, a maneira como Ele age, como Ele faz, que eleva a nossa vontade de cantar, de louvar e de adorar, não é verdade? Nós poderíamos estar em muitos lugares, e isso já foi dito aqui pela manhã, e eu vou apenas ressaltar, mas nós escolhemos a boa parte, e a boa parte foi estar na presença de Deus nessa noite. E você que está aqui é feliz por estar aqui. Nós temos visitantes também, como já foi citado, e você também é feliz de estar aqui conosco nessa noite, podendo adorar e bendizer ao nome do Senhor. Amém? Os irmãos também que estão em casa, em descanso, visitando família, os irmãos que estão em retiro, a gente sabe que esse período, como o Derek falou, ele é bom para nós cristãos no sentido de nos dar a oportunidade de fazermos aquilo que diariamente não podemos, que é descansar um pouco mais, por vezes nos oportunizar a visitar um parente, a ter um momento de lazer com a nossa família, ir numa praia, numa cachoeira, fazer um churrasquinho, comer junto, visitar um amigo, um parente que você não vê. Então, esse feriado nos oportuniza essas coisas. Mas estar na presença de Deus também. Eu estava pensando, e há muito tempo já, que alguns carnavais que a gente não fecha a igreja, pelo menos tinha ou um culto de manhã ou um culto à noite. Na atual gestão, um culto de manhã e à noite. E foi bom. Eu estava ainda há pouco em comunicação com o pastor, ele estava perguntando que ele está lá, mas está fofocando tudo que está acontecendo aqui. Enquanto eles estão lá adorando, ele também está de olho no que está acontecendo aqui. E aí eu estava falando para ele, eu louvo a Deus pela sua obediência intuitiva, porque nós tivemos visitantes pela manhã e temos visitante à noite. Significa dizer que a igreja está aberta e a igreja está servindo. Se o carnaval não nos serve, então esse é um domingo comum. A igreja tem que estar aberta sim, para cultuar ao Senhor sim, com aqueles que não saíram ou já visitaram alguém ou só fizeram uma atividade de dia, mas estão agora, nesse momento, na presença do Senhor, adorando ao Senhor como Ele merece ser adorado. Não há, assim como não há condenação, não há risco iminente, porque enquanto adoramos, o Senhor está cuidando de nós. Louvamos a Deus porque moramos num bairro que nessas festas é relativamente tranquilo. Não tivemos agora qualquer transtorno ou bagunça a que se possa incomodar. O Senhor tem nos guardado aqui, tem nos dado um tempo de tranquilidade e de paz. Quem está aqui no bairro, que não está na presença do Senhor, está indo fazer suas diversões em outros lugares. Então, nós temos gozado de paz nesse tempo.
e que assim continue em nome de Jesus, que o Senhor guarde cada lar, cada família que está no nosso bairro, em qualquer bairro do Rio de Janeiro, mesmo os agitados, que o Senhor possa guardar aquelas pessoas ali, porque Deus deseja alcançar essa gente também. Não cabe a nós qualquer palavra de maldição direcionada a esse tempo, nem a essas pessoas, porque o nosso dever é estar intercedendo, suplicando, para que mesmo na sua escolha de estar lá, longe da presença de Deus, a misericórdia de Deus possa alcançá-las, a ponto de que elas possam vir a conhecer o Senhor. Temos muitos relatos de pessoas que conhecem ao Senhor nesse período, porque existem irmãos nossos, de todas as denominações, nos impactos de carnaval, evangelizando, pregando também. Tem muita gente sendo salva também, não só se perdendo, mas sendo salva também pelo Senhor nesse período. Amém, irmãos? Então, nós que estamos aqui, estamos cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. O Senhor vai falar de forma breve, bem objetiva no nosso coração, nessa noite, nos trazer como povo a lembrança daquilo que Ele deseja de nós. Nós estamos no ano da obediência na nossa igreja, né? Para você que está nos visitando, o nosso tema anual é esse, 2024, ano da obediência. E aí temos o texto, 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, a parte B, obedecer é melhor do que sacrificar. Você vai se colocar em pé, por gentileza, e nós vamos ler junto o Salmo 137. Quem já está aqui na igreja um pouco mais de tempo, culto no lar, alguma coisa assim, já me ouviu falar a respeito desse salmo, e hoje nós vamos falar novamente sobre esse salmo, vamos compartilhar um pouco sobre esse salmo, vamos falar de uma circunstância que acometeu o povo aqui, vamos refletir sobre isso para aprendizado para a nossa própria vida também, porque o que somos senão o povo de Deus aqui reunidos, amém? Salmo de número 137, nós vamos ler na versão que a Thaís vai colocar, não sei, é NVI que a gente está usando, né? Mas depois eu vou fazer uma leitura na versão que eu estou usando. Vamos fazer juntos aqui. Junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos ao lembrar de Sião. Pode ler junto. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas, pois os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor em uma terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca as suas habilidades. Que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, bem-aventurado aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Bem-aventurado aquele que pegar as suas crianças e despedaçá-las contra as rochas. Nossa, forte, né? Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por estarmos na Tua presença. Te pedimos que fale o Senhor mesmo ao nosso coração, visto que o instrumento usado é incapaz de produzir qualquer benefício pela Sua própria palavra, a não ser pelo Espírito Santo e a sua palavra que é viva e eficaz. Nós te pedimos isso e pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Ao longo do mês de janeiro, e agora também às quartas-feiras, estudando o livro de Josué, né? Iniciou-se na última quarta-feira o estudo do livro de Josué. Ao longo do mês de janeiro,
Nós falamos sobre obediência, falamos aqui na igreja, inúmeros instrumentos digo, servos e servas, foram usados pelo Senhor para falar sobre obediência, e usamos muitos personagens, falamos sobre Abraão, que é a mesma pessoa em circunstâncias diferentes. Nós falamos sobre o próprio Josué, nós falamos sobre outros personagens aqui, falamos sobre Jesus. Às quartas-feiras estudamos alguns personagens e seus exemplos de obediência, e sempre vimos que a obediência, falamos de Saul e Davi também dentro desse texto de 1 Samuel 15, e vimos que a obediência é algo imprescindível para o relacionamento com Deus. Não há como termos um relacionamento com Deus que não esteja embasado ou que não perpasse pela relação de obediência. Somos servos e Ele é o Senhor, e devemos nós obediência a Ele, não Ele a nós. O texto que lemos é um relato saudoso de uma nação que está posta em cativeiro na Babilônia e que agora sente saudade da sua pátria, sente saudade do seu Deus, por que não dizer assim, sente saudade da sua cultura, sente saudade do seu modo de ser, mas está cativa na Babilônia. E quando a gente olha o relato de Salmo 137, talvez a gente se sinta comovido, e eu vou reler boa parte do Salmo para que a gente entenda. O narrador do Salmo 137 talvez seja um desses exilados, ou alguém que o representa, e ele poeticamente diz: às margens dos rios da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Quando olhamos para esse relato, já no primeiro verso, lembramos que essa é uma fala de alguém que representa uma nação, ou é a fala de uma nação que está vivendo uma situação de cativeiro. O povo foi levado cativo pelos babilônicos, esteve cativo 70 anos, e nessa convivência na Babilônia, alguns, como foi dito pela manhã, se perderam, porque as ações dos babilônicos, quando eles levavam cativo qualquer nação, era destruir a sua identidade. Nós vimos pela manhã no relato de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram jovens nobres levados cativos à Babilônia, e como nobres foram preparados para servir o rei de Babilônia, e a primeira coisa que acontece com eles é a mudança do seu nome. Eles têm o nome mudado para a cultura da cultura judaica para a cultura babilônica, e a ideia dos babilônicos, entre outras maldades, é destruir a sua identidade. Quem está narrando esse Salmo 137 é uma nação que se encontra em pleno cativeiro babilônico, e pela saudação e pela saudade é alguém que perdeu a referência do seu lugar principal. Mas esse povo que lamenta aqui agora e que perdeu a referência do seu lugar principal é aquele mesmo povo que não agiu por obediência. Quem está cativo na Babilônia é o povo de Deus. Quem está cativo na Babilônia é o povo de Deus. E os relatos bíblicos, através dos profetas, vão nos mostrar que o próprio Deus é quem permite. É quem permite que os babilônicos alcancem e exilem o povo, e permite com que eles passem dentro desse cativeiro por uma centena de situações constrangedoras, e que vão fazer com que eles reflitam de que, se tivessem obedecido, não estariam sacrificando agora. Quando a gente volta lá atrás, desde o Gênesis, tudo que Deus planejou tem um propósito de bênção para a vida daquele para o qual Ele planejou.
quando ele planejou estabelecer para si, logo depois da queda do homem, e aí Deus restabelece uma aliança com o homem através de Noé, e aí depois de Noé, Deus restabelece uma aliança com o povo a partir de Moisés, e de Moisés por Josué e Samuel, e vai passando anos e anos e séculos, e o que a gente percebe é uma nação que é uma nação criada por Deus para a glória de Deus, mas que vive um eterno altos e baixos. Altos e baixos. Altos e baixos. Nós vamos perceber, e o livro de Números vai me mostrar isso, é que com a resposta que Deus deseja de Israel com a liderança de Moisés e de Arão, é que eles entendam que o grau de sucesso ou fracasso que vai caracterizar a jornada deles perpassa pela obediência irrestrita. Quando não há obediência irrestrita, há sofrimento profundo. Esse povo que agora está cativo na Babilônia, colocado às margens dos rios babilônicos, lamentando sentado a lembrança que tem de Sião, é aquele mesmo povo que o Senhor estabelece lá atrás, tira com mão forte do cativeiro egípcio, coloca no deserto como passagem para uma terra que Deus já havia prometido e que ele diz que emana leite e mel, e esse mesmo povo, num trajeto curto, faz um trajeto de 40 anos, a maioria daquela geração morre no deserto, porque experimentavam a presença de Deus, o favor de Deus, o bem de Deus, mas em contrapartida se davam à idolatria, à murmuração e à rebeldia. O que determina o sucesso e o fracasso é a obediência irrestrita ou a desobediência que trará marcas profundas. Às margens dos rios da Babilônia, sentávamos e chorávamos, nos lembrando do nosso lugar, de quem éramos, do nosso Deus e da situação que tínhamos. Ao trazer para os nossos dias, Deus quer nos lembrar que a obediência faz parte de uma conduta que vai nos levar a um sucesso que Ele mesmo planejou para o seu povo e para cada um de nós individualmente. Mas que a nossa desobediência pode nos levar a um lugar profundo de perdas, onde só nos reste sentar, chorar e lembrar. Sentar, chorar e lembrar. Em favor de si mesmo, o que poderiam fazer esses que agora estão às margens dos rios, dos lindos rios da Babilônia, mas lembrando que o melhor lugar para estar era o lugar onde já estiveram. Era o lugar da onde não foram arrancados, mas que saíram voluntariamente, porque nunca seremos arrancados da presença de Deus. Nós nos colocaremos em situação de sairmos da presença de Deus por nossa própria escolha. Eu estava lembrando a menção que o Derek fez, sem fazer menção de nomes, e eu sei exatamente de quem você está falando, porque vi e senti a mesma tristeza, e me lembrei, sabe a lembrança às margens da Babilônia? Eu sentei hoje às margens da minha cama e comecei a me lembrar da representatividade dessa pessoa, do quanto fomos também muito amigos. Eu sinto falta desse contato e dessa amizade. E ver hoje a maneira como as pessoas estão conduzindo a sua vida. Enquanto eu estava sentada aqui no momento de intercessão, eu me lembrei de muitas pessoas que já estiveram aqui e que hoje desfrutam dessa mesma circunstância
que essa pessoa que está como referência para nós. E eu comecei a citar o nome dessas pessoas para o Senhor. Senhor, tenha misericórdia de fulano. Senhor, tenha misericórdia de Bertano. Senhor, tenha misericórdia. Me lembrando de cada uma dessas pessoas que compuseram comigo a história do reino de Deus nesta igreja, nesse lugar, que fizeram parte da minha vida e que eu também, como liderança, fiz parte da vida deles. E é triste quando a gente lembra. Lembrança é algo triste. Nós temos boas lembranças e lembranças não tão boas. Quando nos colocamos numa situação de estarmos longe da presença de Deus, não porque fomos arrancados. Ninguém pode ser arrancado da presença de Deus. Da presença de Deus se sai por vontade própria. Da presença de Deus se sai quando se esquece de quem Ele é. Da presença de Deus se sai por vontade, por fraqueza, por circunstância. Mas ninguém pode ser arrancado da presença de Deus. Quando Deus planejou tudo que planejou para o homem e para o seu povo, Ele planejou como bênção. Apesar da sua soberania, do seu senhorio, do seu poder, da sua onisciência, da sua onipotência, da sua onipresença, Deus é um Deus relacional. Deus se importa com você, não importa o seu tamanho. Deus se importa com você, não importa quem você é. Deus se importa com aquilo que nós podemos nos tornar nele. E o que nós vemos aqui é um povo que tem todas as promessas, participou das maiores e extraordinárias manifestações do Senhor ao seu favor, mas ao longo do tempo escolheu murmurar, escolheu a sua própria vontade, escolheu a idolatria, escolheu ser igual aos outros, escolheu trocar o governo de Deus pelo governo do homem. Agora esse povo está aqui, na Babilônia, exilado, sentado às margens dos rios da Babilônia, chorando e lembrando de Sião. Quantos estão nessa noite sentados nas calçadas, lamentando, chorando e lembrando que já estiveram em Sião, lembrando que já foram de Sião, lembrando que Sião existe, mas permitiram que a desobediência, contraposto da obediência restrita, os levasse a um lugar da onde eles não podem sair. Aqui está o lamento de uma nação que está num lugar da onde ela, por suas próprias forças, não pode mais sair. E o que lhe resta? As lembranças de Sião. Nós não podemos viver de lembranças. Deus é um Deus de realidade. Deus é um Deus de presente, de futuro, que se esquece do passado. Que se esquece do passado. O versículo 2 diz: nos salgueiros que haviam lá, nós empendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. A nação está sentada às margens, e na ação de sentar, ela faz uma segunda ação que é chorar, e uma terceira ação que é lembrar. Nas suas mãos estava um instrumento característico do povo de Israel, que é a harpa, e a harpa, no significado bíblico, é um instrumento de alegria. Quando nos esquecemos de quem somos, a desobediência não nos leva só ao esquecimento, mas a desobediência faz com que a gente abra mão daquilo que nos identifica. O texto vai dizer que os próprios opressores se voltam para o povo e diz: entoem uma canção de Sião. As pessoas conhecem quem nós somos,
conhecem a força da adoração que temos, conhecem a força da harpa, desse instrumento de alegria que está nas nossas mãos. E agora o que a desobediência faz? Não faz só com que choremos e lamentemos e nos esqueçamos, mas ela faz com que a gente abra mão daquilo que pode nos trazer alegria. O que a nação está fazendo é empendurar sobre os salgueiros da Babilônia o seu instrumento de alegria. O que ela faz é empendurar na Babilônia a sua identidade. A nação é conhecida como uma nação que canta, uma nação que louva, uma nação que exalta o seu Deus. E agora ela pega essa referência de exaltação, de louvor e de alegria, e por conta da sua tristeza, por conta das referências perdidas, por conta de não se lembrar mais quem é, ela empendura sobre os salgueiros da Babilônia. E se assusta com o pedido do opressor. Entoem as canções de Sião. Cadê as canções de alegria? Poderia ter duas vertentes nesse pedido. Uma zombaria mesmo. Cadê a alegria de vocês? Cadê aquilo que identifica vocês? Na nossa vida, o acusador se levantará para dizer nos nossos momentos difíceis: cadê a alegria de vocês? Cadê aquilo que caracteriza vocês? Cadê as canções de Sião? Cadê aquilo que é a fortaleza, a identidade, aquilo que representa vocês? Porque a harpa era uma das identidades do povo de Israel. Esse é um povo que marcha, esse é um povo que canta, esse é um povo que louva, é um povo que exalta, mas agora está numa situação em que não pode fazer nada por si mesmo. Não só não pode fazer nada por si mesmo, mas sequer consegue manter as suas referências. Quando nós estamos perdidos e fora do lugar onde temos que estar, e esse lugar é a presença de Deus pela obediência, nós nos sentimos perdidos, nos esquecemos de quem somos e empenduramos as nossas referências. A harpa é a última tábua de salvação daquela nação. Ao empendurar as harpas no salgueiro, eles esquecem-se completamente das suas referências e de quem são. Até os opressores. E a outra vertente é ser verdadeiro mesmo. O fato dos babilônicos terem a oportunidade de ter ali cativo o povo que canta, o povo que tem uma diferença, o povo que tem algo que os diferenciam. E ali está a harpa e os instrumentos de alegria, e eles são incapazes de louvar. Eles são incapazes de testemunhar de que estão naquela situação pela sua própria desobediência. A desobediência nos traz vergonha de quem somos. E a desculpa é: como poderemos louvar ao Senhor em terra estrangeira? Nós estamos fora do nosso refúgio, fora da nossa cidade, fora do nosso lugar. Nós estamos fora da nossa identidade. Como poderíamos entoar louvores nesse lugar? É como se dissessem que aquele lugar onde estavam não era mais digno daquela música, daquela identidade, daquele louvor. Quando nós estamos sacrificando pela nossa desobediência, nós perdemos a vontade de tudo. Até o inimigo deseja que nós continuemos a cantar. E cantar naquele momento ali, muito mais do que agradar o inimigo, seria reconhecer que, apesar de estar vivendo um momento de sacrifício, ainda se lembravam do Senhor. Tocar a harpa seria uma forma de dizer: eu ainda o louvarei, apesar da circunstância que estou vivendo. A sua e a minha desobediência são escolhas nossas. O Senhor nos diz que obedecer é melhor
que sacrificar. A desobediência nos leva a lugares fora da referência do nosso lugar, fora da referência do nosso Deus, fora da nossa identidade e muito mais. Ela destrói aquilo que somos e coloca vergonha de lembrarmos daquilo que éramos. Aquele é o povo de Deus que está cativo única e exclusivamente, não porque Deus retirou a sua misericórdia e a sua compaixão, mas porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. E aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Às margens do rio da Babilônia, sentávamos e chorávamos, nos lembrando de que já tivemos um Deus que era por nós, de que já tivemos uma ótima vida, de que a gente tinha tudo que a gente precisávamos, de que éramos felizes, de que tínhamos vitórias nas nossas batalhas, de que usufruíamos de cura, de liberdade, de que usufruíamos de um maná que descia do céu, de que usufruíamos de intimidade, da presença de Deus. Agora nós estamos num lugar de opressão, onde nem nos lembramos mais das nossas referências, só nos lembramos de que um dia estivemos em Sião, e Sião aqui é a presença de Deus. A nossa desobediência, no máximo, vai nos permitir lembrar que já estivemos num lugar que nos fazia muito bem. O texto vai dizer, então, que os opressores pedem as canções, e canções alegres. Até eles sabiam que a harpa era um instrumento de referência de alegria. As músicas alegres eram tocadas com harpa. Ao contrário do que a gente conhece, né? Quando você pega um vídeo de harpa, geralmente estão tocando uma canção muito erudita, muito... Não, a harpa era usada como instrumento de alegria. A harpa representa, inclusive, os instrumentos de corda. Percebam que faria toda a diferença para nós, se ao louvarmos hoje, o Adriel não estivesse aqui, tocando violão com a ênfase que ele estava tocando. Faria toda a diferença. Na maneira, no ritmo, como nós bateríamos o ritmo, mas a maneira como ele, principalmente quando nós cantamos Deus Cuida de Mim, começou ela assim, daquela maneira que a gente conhece, como ela é originalmente. Depois, na segunda parte, já veio uma alegriazinha ditada pelo ritmo. É mais ou menos isso. O violão não é um instrumento só lento e introspectivo. Ele é um instrumento que toca, que emite o som conforme ele é exigido. Se exigir rápido, rápido. Se exigir devagar, devagar. A harpa representava mais ou menos isso. Tinha essa expressão. E então, no 4, eles lamentam: como poderíamos entoar um canto do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, e apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, e se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Vou traduzir as figuras para os irmãos. Jerusalém aqui, literalmente nesse texto, significa o Senhor. A razão pelo qual fomos criados é para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 12. Fomos criados para o louvor da sua glória. Se independente da circunstância que estivermos, nossa boca não se abre para louvar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, então é melhor que a nossa língua se apegue ao nosso paladar. Ele diz sobre ficar presa e não emitir nenhum som. Que a nossa mão se resseque, de maneira que, por exemplo, o Adriel não poderia tocar aquele instrumento sem as mãos, ele precisa das duas. Essa para bater aqui, essa para marcar as notas. Seria como eles ter as mãos ressequidas e nem sequer tocar louvor algum, se a nossa vida não for para a honra e para a glória do Senhor,
para o louvor do seu nome, que sejamos inúteis. É isso que o texto está traduzindo. Não tem qualquer razão de ser a nossa existência, se não for para cumprir a razão pelo qual nós existimos. E nós existimos, conscientes disso ou não, para a honra e glória do Senhor. Então, o que Jerusalém está reconhecendo aqui agora, depois de tudo isso, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, está fazendo uma referência à cidade, mas espiritualmente a referência Jerusalém aqui é o Senhor e o propósito para o qual fomos criados. Que se resseque a minha mão e que se apegue a minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti e se não preferir ao Senhor, que é a minha maior alegria. Sabe aquele ditado de que a gente só dá valor quando perde? Ele é muito real. Quando nós perdemos aquilo que tem valor para nós, é algo muito triste quando a gente volta à nossa memória e lembra assim, nossa, eu estive naquele lugar. Aquela era a minha maior alegria e eu nem sabia. Eu só sei agora que eu só vivo situações de tristeza, que eu estou longe daquele lugar de referência, que eu estou longe daquela presença. É nesse momento que eu vejo o valor que essa presença tem, que esse lugar tem, que essa relação tem, que esse instrumento tem, que essa referência tem. Em geral, só damos valor quando perdemos. O maior tesouro da nossa vida é ter a presença de Deus. Porque essa presença é mais que suficiente. A partir dessa presença, vem todas as outras coisas. A nossa identidade está em Deus, pois fomos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Quanto mais longe de Deus estivermos, menos referências e lembranças teremos daquilo que Deus deseja que sejamos. E o que vai nos restar? A mesma coisa que restou a essa nação: sentarmos às margens do exílio do pecado e nos lembrarmos de que éramos felizes em Jerusalém. E Jerusalém éramos felizes em Deus. Que não precisemos lamentar às margens dos rios da vida. Que não precisemos empendurar a nossa identidade. E a nossa identidade é a nossa maior alegria. E nossa maior alegria é o Senhor. Empendurarmos nos salgueiros e vermos as pessoas nos perguntarem se vamos mesmo deixar de lado as nossas referências. Entoem a canção de Sião, cantem. O que aconteceu com vocês? O que aconteceu com aquela canção? O que aconteceu com a identidade de vocês? Quem vocês são agora? Até os nossos opressores vão ter dificuldade de entender aquilo que está acontecendo conosco, porque a nossa referência em Deus é muito forte. E Satanás sabe. Opa, esse aí... Vamos ver se ele cai pelas suas próprias pernas, porque eu conseguir vai ser bem difícil. Por causa daquilo que somos em Deus, das nossas referências. Irmãos, não importa as circunstâncias, não empendurem o seu instrumento de alegria. A sua alegria é a força que vem do Senhor. Ela é a sua maior referência. No cativeiro ou fora dele, na circunstância de morte ou na circunstância de vida. Obedecer será sempre melhor do que Deus nos abençoe.